Olá, essa é a segunda temporada do Genix no Trecho. Meu nome é Melina Paixão e eu sou coordenadora de marketing da Genix. Aqui, nosso time se reúne com convidados de diferentes atuações do mercado para desbravarmos os caminhos da pecuária e conversarmos sobre tudo o que acontece na cadeia produtiva da carne e do leite. E aí, bora cair no trecho com a gente? Alerta de gatilho. Se você é apaixonado por queijo, cautela ao ouvir esse episódio. Você não vai conseguir chegar até o final sem ficar com água na boca. Isso porque a nossa convidada de hoje é a Maique Montagnini, que é doutora em tecnologia de alimentos, especialista em produtos lácteos e compartilha conhecimento e amor por queijos na internet. E claro que eu não ia passar vontade sozinha, né? Mariana Sayeg, especialista de desenvolvimento de produto leite da Genix, também embarcou nessa deliciosa viagem ao mundo dos queijos. Vamos deixar o arroba da Maique aqui na descrição desse episódio. A gente começa aqui mais um episódio do Genix do Trecho e hoje a gente está com uma convidada que vai trazer uma temática que eu acho que muita gente vai achar bem interessante, que é a Maique Montagnini. Maique, obrigada, viu, por ter aceito o convite e seja bem-vinda. Imagina, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade da gente estar aqui expondo um pouco, né, do trabalho e do mundo dos queijos. Já vou antecipar o tema do podcast, que a gente veio para falar um pouco desse fascinante mundo dos queijos. Muito obrigada. A gente está aqui com a Mariana Sayeg também, que vai ajudar na condução aqui desse podcast. É isso aí, Melina. Realmente é muito gratificante. A gente estava até conversando aqui antes, que é como a gente conhecer algum ator, alguma coisa que a gente gosta muito. Eu sigo a Maique no Instagram. E, na verdade, foi uma amiga minha, a Lilian, que me apresentou o seu Instagram. E, assim, realmente é fascinante. A gente já não é a primeira vez que a gente interage por lá. E realmente ter você aqui com a gente na Genix, conversando sobre queijo, mostrando esse mundo enorme, né, de possibilidades que a gente tem, é muito gratificante e eu gostaria já de antemão agradecer você por ter aceitado de pronto o meu convite e a gente está batendo esse papo aqui hoje. É isso aí, muito legal. E assim, para a gente entender um pouquinho, né, até como que a Maique chegou até onde ela está hoje, eu queria que ela contasse um pouquinho da trajetória profissional, né, como que você chegou até os produtos lácteos, enfim, e como que está seu contexto hoje, conta um pouquinho para a gente. A gente até estava conversando um pouquinho agora antes de começar a gravação. O meu primeiro emprego foi num laticínio, aos 16 anos, então foi o meu primeiro contato aí com o mundo dos lácteos, e foi paixão desde o primeiro contato. E na época eu fazia o curso técnico em Química, e aí eu entrei no laticínio como estagiária para controle de qualidade do leite, acabei sendo contratada, e nisso eu já defini que queria fazer a graduação, né, a faculdade na área de alimentos. Aí, depois de muitos trancos e barrancos, né, porque as coisas nunca foram fáceis, eu sempre tive que trabalhar e estudar e conciliar tudo, não é tão fácil, né, trabalhando durante o dia e estudando à noite, né, consegui terminar a faculdade. Aí eu fiz mestrado em Londrina, na UEL, em Ciência de Alimentos. Depois eu fiz doutorado na UFR e comecei a dar aula, mas sempre também trabalhando na indústria, como consultora, para pequenos produtores. Eu trabalho bastante com a agroindústria, já trabalhei em grandes empresas, multinacionais também. Depois fiz 2 pós-doutorados, então sempre, né, tendo aí uma linha acadêmica, estudando muito, mas buscando aplicar tudo na prática, né, trabalhando na indústria, o que eu acho que foi um diferencial muito grande, né, porque quando a gente tem a oportunidade de ter ver os dois lados, né, aquilo que a gente estuda na academia, mas aquilo que a gente vive na realidade, na prática, no dia a dia.
Aí acabei tendo a oportunidade de vir morar na França. Trabalhei na Christian Hansen, que é uma das maiores empresas na área de fermentos para alimentos em geral, né? Tem na área de produção agrícola também. Voltei para o Brasil, fiquei mais 5 anos no Brasil, trabalhei como gerente de pesquisa e desenvolvimento, e agora faz um ano que a gente voltou para a França. Então, idas e vindas, eu falo, a gente acaba tendo que desenvolver muita resiliência, muita flexibilidade, né, para se adaptar a diferentes realidades, diferentes condições, mas é muito enriquecedor e tanto profissionalmente como pessoalmente a gente cresce muito, né? Então eu sou muito grata por esse percurso que eu vivi aí desde dos meus 16 anos, quando eu comecei, até agora, já são quase 30 anos na indústria de alimentos. Caramba! Que bacana! E a França te persegue, né, Mike? Então você já foi, eu não sabia dessa primeira ida. Você foi e aí depois voltou para o Brasil e daí 5 anos voltou de novo. E dessa vez você foi com a família toda. Isso, então, eu não sei se a França me persegue ou se eu que persigo a França, porque eu sempre fui, desde criança, desde menininha, eu sempre fui muito apaixonada pela França. Eu tinha 12 anos, eu comecei a fazer aula de francês, era um curso gratuito que o governo oferecia, e o meu pai, ele falava, mas para que tu tá estudando francês? Para que isso vai servir para quê na tua vida? Você nunca vai aproveitar isso. E eu falei, não, eu quero fazer francês, eu gosto de francês e um dia eu vou para a França. E ele falava, capaz, né? Da onde? Vai fazer o quê na França? Era muito fora da nossa realidade, né? Mas o mundo dá voltas e eu tô aqui. Que legal. Muito bom. E você falou que você trabalhou em alguns momentos direto com, ou de alguma forma relacionada com os produtores, assim, né? Como é que foi essa experiência? Eu gosto muito eu até prefiro trabalhar com os pequenos produtores do que nas grandes indústrias, né? Porque tem tanta coisa para fazer e a gente consegue ver o resultado das coisas muito rápido, né? Quando você vai numa agroindústria, que você começa a orientar, a mostrar, em pouco tempo você vê a diferença. Enquanto que numa grande indústria, às vezes, depende de outras pessoas, depende de tanta coisa, e às vezes esse resultado acaba ficando perdido no caminho, né? Nos pequenos produtores é imediato, assim, você consegue trabalhar no processo por completo, né? Desde do recebimento do leite até o produto acabado. Então, é muito enriquecedor também para a gente. Quando você fala em produtores, produtores que têm pequenos laticínios, assim, no caso. Isso. Fábricas isso. Agroindústrias, pequenas agroindústrias. Queijo, produtor artesanal. Legal. Entrando nesse assunto do queijo especificamente, né? Assim, conta um pouco para a gente, que é leigo nessa área, sobre quais são os processos de garantia de qualidade que esse queijo passa para chegar lá do produtor, desde o recebimento do leite, na realidade, até o produto acabado. E para o pessoal de casa, assim, também ter uma ideia de que mesmo o queijo industrializado em grandes indústrias, que tem uma série de processos e de procedimentos, né, que devem ser seguidos. Então, conta para a gente um pouco de como que isso funciona até o queijo chegar lá para a gente comprar. A coisa mais importante na fabricação de queijo, não só em queijos, eu falo que isso é para qualquer alimento, para qualquer produto, mas em queijo assim, é muito mais que fundamental. É a qualidade do leite. Então, a primeira coisa, tudo depende da qualidade do leite. Tem pessoas que acreditam que a pasteurização resolve tudo, que a pasteurização vai matar qualquer coisa que tiver no leite, e isso é uma ilusão, tá? A pasteurização, ela é importante porque ela controla
bactérias patogênicas, bactérias que poderiam causar alguma doença para o consumidor. Mas se o leite tiver uma qualidade ruim, a pasteurização não melhora a qualidade do leite. Então, a primeira coisa é sempre um leite de qualidade. O que seria um leite de qualidade? Com baixa contaminação, né, microbiana, de bactérias em geral. É um leite com baixa contagem de CCS, que é as células somáticas, né, do leite, que indicam o estado de sanidade dos animais, ausência de resíduo de antibiótico. Enfim, a composição do leite, quando a gente faz queijo, é muito importante que o leite, né, seja rico em proteína, em gordura, que isso também afeta diretamente o rendimento e a qualidade dos queijos. Então, tudo começa na matéria-prima. Aí, dentro da indústria, né, a pasteurização é uma etapa importante, mas não é a única que vai garantir a qualidade dos queijos, né? As boas práticas de fabricação são fundamentais. O que são boas práticas de fabricação? É a higiene, o controle, né, da qualidade da água, da saúde das pessoas, controle de pragas, né? Então é importante que não tenha nem infestação por pragas em geral. São vários fatores que devem ser controlados dentro das boas práticas, que a gente chama, né, BPF. E no produto acabado, aí também, né, existem análises, controles que devem ser feitos para garantir que o produto ele seja seguro para o consumidor até o final do prazo de validade. Então, a empresa ela é responsável por garantir a segurança desse produto até o prazo que está descrito na embalagem, né, o prazo final de validade. E isso é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre digo, quem trabalha com alimentos, ele precisa ter consciência da responsabilidade que tem, porque está colocando a saúde do consumidor, né? Está nas mãos do manipulador de alimentos. Então, realmente, a pessoa que trabalha com isso, ela precisa ter noção dessa responsabilidade. Ô, Mike, uma pergunta que me surgiu agora, na realidade, uma dúvida. O que determina a data de validade de um queijo, por exemplo? Já tem um padrão estabelecido? A mussarela é tanto, o queijo prato é tanto, ou isso é testado fabricante por fabricante? Como que é esse processo? Nenhum alimento tem um prazo determinado de qual é a validade dele. Quem determina esse prazo de validade é a indústria, é o fabricante. Então, o fabricante, para ele dizer quanto tempo o produto dele se conserva, ele precisa fazer testes, fazer análises, né, durante todo o prazo para ver até que ponto ele consegue garantir esse padrão de qualidade. E isso é muito curioso, muito interessante, porque, por exemplo, o leite pasteurizado, né? O leite pasteurizado no mercado, se vocês prestarem atenção, né? Às vezes já é até difícil de achar pasteurizado no mercado, mas tem fabricantes que colocam 3 dias, tem fabricantes que colocam 5, tem fabricantes que colocam 7. Então, por quê? Porque cada fabricante conhece a sua matéria-prima, conhece o seu processo e sabe quanto que consegue garantir que o produto vai estar íntegro, né, dentro desse período. Então, é realmente responsabilidade do fabricante determinar esse prazo de validade, e para isso ele precisa conhecer bem o produto, conhecer as suas matérias-primas, através de análises, de testes, para poder determinar. Uma coisa que eu pensei aqui também é as mesmas diretrizes, né, que são aplicadas para uma grande agroindústria, elas também são aplicadas nos pequenos produtores. Assim, a gente consegue, como que a gente consegue se certificar dessa qualidade nos diferentes portos, diferentes tipos, de onde vem o queijo que a gente consome? Isso. Sempre é importante verificar se o produto, alimentos de origem animal em geral, não só queijos, mas alimentos de origem animal, se eles têm o selo de inspeção,
né? Selo de inspeção municipal, estadual ou federal. E isso é uma garantia que o consumidor tem de que esse produto foi feito dentro dessas regras, né? Se ele não tiver inspeção, fica a dúvida, porque não tem ninguém, né, para garantir ou para atestar que esses produtos foram feitos de acordo com as regras. E não importa se é um produtor artesanal, se é um produtor, uma grande indústria, ambos têm a mesma responsabilidade em entregar um produto seguro para o consumidor, né? A responsabilidade é a mesma. Então, existem alguns requisitos que são um pouquinho diferentes, né, para uma grande indústria e para um produtor artesanal, mas o princípio básico é o mesmo, que é sempre focando na saúde e na segurança do consumidor. Entre todos os queijos, né? Bom, aí você mostra. Quem não segue a Mike no Instagram, o Instagram dela é @mundo.dos.queijo, né? O mundo dos queijos, e aí o ponto entre as palavras. E aí você mostra lá diversos tipos de queijos. Queijo é feito com leite de vaca, feito com leite de ovelha. E aí, uma vez eu lembro que você comentou dos queijos feitos com leite fresco e com leite pasteurizado. Qual que é a diferença desse tipo de queijo em relação ao aroma, ao que a gente percebe na mesa? E também se, assim, dentro dos queijos pasteurizados, por exemplo, existe diferença entre a temperatura nessa pasteurização, ou é padrão, ou tempo, enfim, como que funciona? Isso é um assunto que às vezes gera bastante embate, né? Tem os defensores do queijo com leite cru, que dizem que só queijos com leite cru são bons porque tem mais sabor, mais aroma, mais autenticidade. E tem aqueles que já têm receio, né, no consumo de queijos com leite cru, porque podem ter um risco maior de transmissão de doenças. Aí eu digo sempre, né, que quando a gente fala de queijos, a gente não está falando de política. Você não precisa assumir se é de direita ou de esquerda, né? Porque não precisa assumir um lado como sendo, né, verdade absoluta. Existem excelentes queijos feitos com leite pasteurizado, existem excelentes queijos feitos com leite cru. Não é a pasteurização que vai definir se um queijo é melhor do que o outro, tá? Porque também existem queijos feitos com leite cru que nem deveriam ser chamados de alimentos, e mesmo produtos feitos com leite pasteurizado que também deixam a desejar muito em qualidade. Então, como eu comentei, não é a pasteurização que define a qualidade de um produto. A pasteurização, ela, como eu comentei, o objetivo é eliminar bactérias patogênicas. Existem 2 processos que podem ser feitos: a pasteurização quente, a lenta, ou a pasteurização rápida, e muda um pouco a temperatura, né? Na pasteurização lenta, a gente trabalha em torno de 64 graus por 30 minutos, e na pasteurização rápida, em torno de 73, 72 graus por 15 segundos. Então, isso é obrigatório seguir esses padrões de tempo e temperatura, porque isso é definido pelo Ministério da Agricultura, e com base em estudos que comprovam que essas condições são suficientes para eliminar os micro-organismos patogênicos. Então, mas sempre o que vai definir um queijo de qualidade é a qualidade da matéria-prima, independente dele ser pasteurizado ou não. Ô, Mike, e nos queijos feito com leite cru, né? Como que se dá o processo para que se garanta que não há organismos patológicos, enfim, como que é o controle para esse tipo de queijo? Isso, o maior risco, né, do consumo de produtos feitos com leite cru é a transmissão de zoonoses. Zoonoses são doenças que podem passar do animal
para o ser humano a partir do consumo desses produtos. Então, brucelose e tuberculose são zoonoses que no Brasil ainda existe, né? A gente não é considerado um país livre de brucelose e tuberculose. Então, um produtor que, para fabricar queijo com leite cru, obrigatoriamente ele precisa ter uma certificação de que a propriedade dele é livre de brucelose e tuberculose. Esse é o primeiro requisito, que sem isso realmente não tem como cogitar fazer queijo com leite cru, porque eu sempre digo, não está escrito na testa da vaca que ela está doente, né? Se ela tiver brucelose e tuberculose, muitas vezes não tem nem sintomatologia aparente para poder identificar. É somente com exames de sangue, com acompanhamento médico veterinário, que ele vai conseguir dizer se o animal está doente ou não. Então, por isso que essa exigência é tão importante. E aí tem algumas condições, né, de maturação que também são recomendadas, que o queijo seja maturado por um período. A legislação determinava 60 dias, mas hoje já é permitido fazer alguns queijos, em alguns casos, com menos de 60 dias de maturação. E as boas práticas, né? Como eu já comentei, isso é fundamental, tanto no leite cru quanto no leite pasteurizado, que é a principal ferramenta que a gente tem para a segurança do consumidor. O mais curioso para mim da questão dos queijos é porque com uma matéria-prima igual para todo mundo, existem uma variedade assim enorme de queijos. Você mostra aí na França aquelas feiras com inúmeros queijos. E obviamente que vai existir diferença, né, dos queijos de cabra para os queijos de ovelha, para os queijos de vaca, mas aí, pensando bem, é a mesma matéria-prima, né, o leite, assim. E o que na verdade muda de um queijo para o outro? O que acontece ali que pode me gerar, por exemplo, um parmesão e um camembert, ou, enfim, sabe, assim, queijos tão diferentes no paladar, tão diferentes na textura e com o mesmo ingrediente. O que acontece? Qual é a mágica ali, Mike? Conta pra gente. Isso é fascinante mesmo, né? Eu também não canso de admirar e de me surpreender, né? Que produtos com características tão diferentes venham da mesma matéria-prima. Mas quando a gente fala, é leite, é sempre leite, o leite nunca é igual. O leite é um alimento muito variável. Desde o que a vaca come, a raça da vaca, só falando de vaca, sem nem estar falando de outras espécies, né? Quando a gente fala, né, aqui na França eles falam muito do terroir, né, que tem relação com o ambiente, então a alimentação desses animais, a microbiota que está presente no ambiente, a idade, a fase de gestação, as técnicas de produção, daí já falando, né, na transformação, a mão do queijeiro, porque cada um tem o seu toque, e tem técnicas que são específicas para cada queijo, né? Então a gente consegue aí realmente mudando a temperatura, mudando uma etapa, um processo, né? Tem queijos que são de massa cozida, tem queijos que são de massa lavada, tem queijos que são filados, queijos que a gente utiliza fungos, né? Fungos comestíveis, fungos desejados. Então, tudo são variações e às vezes uma pequena variação já faz bastante diferença no produto final. Os queijos, eles são realmente... E para quem fabrica queijo, o desafio às vezes até é esse, é conseguir fazer sempre o mesmo queijo, que ele fique sempre igual. Porque às vezes, eu falo, se você está de mau humor, já vai trabalhar mal-humorado, pode saber que o queijo vai ficar diferente, né? Ele é um alimento muito sensível. Eu falo, o queijo é um alimento vivo.
Então, ele tem aí as suas suscetibilidades também em função das condições em que ele foi fabricado. Ô, Mike, dá exemplo para a gente, que agora eu fiquei curiosa. Qual seria um queijo de massa lavada? Qual seria um queijo de massa cozida? Conta. A gente tem aí uma classificação dos queijos que ajuda um agrupamento para entender melhor. Né? O primeiro seriam os queijos frescos, então queijos de alta umidade, como um Minas Frescal, uma ricota, um cottage, cream cheese, boursin, né? São queijos que você faz e já pode consumir no mesmo dia, no outro dia, não passam por nenhuma maturação, né? São queijos frescos. Aí a gente tem os queijos filados. A filagem é uma etapa do processo de fabricação que você trata, né, a massa com água quente para dar aquela elasticidade, né, para deixar o queijo, principalmente a mussarela, né, um queijo filado, parmesão, a burrata, né, são queijos feitos com essa tecnologia de filagem. Aí a gente tem os queijos de casca fungada, que seria o camembert, o brie, que são os mais famosos, né, no Brasil, onde a gente aplica um fungo na casca que vai crescer e vai desenvolver o aroma, o sabor característico desses queijos. Outra categoria são os queijos azuis, que daí é onde a gente adiciona outro fungo, que é o fungo azul, que o mais conhecido no Brasil é o gorgonzola, mas tem centenas de queijos azuis, né? O Roquefort, o Stilton. Agora no Brasil tá surgindo, né, também queijos diferentes, interessantes, como o Santo Casamenteiro, o Azul de Minas. Então, né, o fungo é o mesmo, mas eles têm características diferentes entre si. Aí os queijos de massa lavada, geralmente são os queijos semiduros, né? Ou como o prato, o Gouda, que são queijos que a gente faz uma etapa de lavagem na massa para tirar um pouco da lactose, e aí esses queijos eles não ficam tão ácidos. São queijos assim com um pH mais alto. É um queijo que o brasileiro adora, porque tem a origem aí dos primeiros queijos feitos no Brasil, que quando o Brasil começou a produção de queijos, foram holandeses que se instalaram no Brasil e começaram a fazer queijo, e eles trouxeram essa tecnologia da Holanda, né? Então, tipo, queijo Gouda, e se adaptou muito bem com o nosso paladar, com o nosso clima, com as nossas condições, e acho que é uma categoria de queijos que mais agrada o consumidor brasileiro, né? O queijo do Reino também é um queijo de massa lavada. Aí os queijos de massa cozida são os queijos duros, né? Quanto mais eu aqueço a massa, mais duro ele fica. Aí é o parmesão, o pecorino, grana padano. Então, esses são os principais grupos de queijos, né? A gente tenta trabalhar em grupos para facilitar o entendimento, mas cada grupo tem centenas e centenas de variações, né? Melina, você tá com água na boca? Eu já tô com água na boca. Eu imagino quem tá escutando também, assim, tá doido para parar em algum lugar e comprar um queijo. Porque... E não vai poder ser um só, não. Vai ter que ser uma variedade. Degustação, né? Eu recomendo fortemente, porque eu falo, o nosso consumidor, ele precisa despertar esse interesse, essa curiosidade em experimentar queijos diferentes, né? Em conhecer, porque a gente acaba sendo muito limitado à mussarela, ao um queijo frescal, né? Aqueles queijos básicos do dia a dia. E aí, muitas vezes, quando as pessoas se arriscam a experimentar um queijo diferente, elas não gostam, né? Por quê? Porque ela está tão acostumada com aquele queijo tradicional que quando ela experimenta um diferente, choca,
né? Eu falo, o paladar da gente não tá preparado para isso, né? Daí causa aquela confusão nas papilas gustativas, porque não parece um queijo, não daquele jeito que ele está acostumado, né? Então, às vezes, tem que experimentar uma vez um, outra vez outro. É que nem criança, quando a gente está começando a introdução alimentar para comer vegetais, né? Geralmente a primeira vez não gosta. Então você vai tentando, experimenta uma, experimenta duas, insiste e vai desenvolvendo o paladar. E eu sempre digo, quem fala que não gosta de queijo é porque ainda não encontrou o seu queijo ideal. Porque tem para chamar de seu. Todos os gostos, tem para todos os gostos. Isso eu garanto para vocês que se você não gosta de um azul, às vezes, né, experimentar um queijo com tipo suíço, né, que é mais adocicado, enfim, tem de todos os jeitos. Ai, você me lembrou agora de uma pergunta que eu vou te fazer, né? Eu vi uma vez você comentando no seu Instagram sobre os queijos que têm olhaduras, que são aqueles furos, mas que já são maiores, tudo. Qual que é a diferença de uma olhadura para um furinho de um queijo Minas, por exemplo? Assim? Ai, gente, eu sempre fico com medo quando me fazem essa pergunta, porque geralmente as pessoas não gostam da resposta. Porque o povo gosta de procurar o queijo com furinho, né? Eu tenho pavor daquilo. Bom, sou veterinária de formação, eu tive uma disciplina de tecnologia de alimentos, e que assim, foi a primeira coisa que o professor falou. Exatamente. Eu lembro que ele fez uma enquete na sala, Mike, que todo mundo gostava do bendito do queijo cheio de furinho. Né? Essa daí você já me ensinou, Mari. Eu já te ensinei, é cultural, né? Eu digo, isso é algo muito enraizado nas nossas origens aí, né? Todo mundo praticamente já comeu queijo furadinho, já viu, porque é muito comum, muito presente no nosso dia a dia, né? Mas existem furinhos e furinhos, né? Nem todos são iguais, nem todos são produzidos pelos mesmos micro-organismos e nem todos são benéficos. Então, a gente chama de olhadura, né? São olhaduras, seria a palavra técnica, né? Dos furinhos no queijo. E existem vários tipos de olhadura. Essa do queijo fresco, né, de alta umidade, recém-fabricado, que ele estufa, que ele fica todo rendado, aquele bem tradicional, né, colonial, que às vezes a gente vê na feira, artesanal. Essa formação de gás nesses queijos é considerado um defeito, é chamado de estufamento precoce e é causado por bactérias do grupo coliformes. Então, quando fala em coliformes, muitas pessoas já associam a fezes, né? Mas não é isso. Coliformes são micro-organismos que estão no ambiente. Eles estão no ar, na terra, na água, em tudo tem coliformes, nas nossas mãos, né? Alguns podem ser de origem fecal, mas não quer dizer que se tiver coliformes, teve contaminação com fezes. São coisas diferentes, tá? O que indica quando o queijo está todo rendado, estufadinho, é que houve falha na higiene, né? Às vezes na ordenha do animal, ou a conservação do leite não foi feita da forma correta, a manipulação falhou, né, na higienização, talvez, dos equipamentos, dos utensílios ou das mãos da pessoa. Então, isso indica realmente que teve uma falha no processo e que essa contaminação está fora do normal, quando ele fica muito, assim, todo estufadinho, né, todo balãozinho. Não quer dizer que a pessoa vai morrer, vai passar mal, porque daí o pessoal sempre diz isso. Mas a vida inteira eu comi e nunca fez nada, né? Não necessariamente. Eu falo, é uma roleta russa, né? Você está se sujeitando a um risco. Pode ser que um dia isso venha a acarretar uma consequência, mas não... E também depende muito da imunidade de cada pessoa, né? Então, às vezes, uma pessoa come o alimento, ela não
não desenvolve nenhum sintoma. Outra pessoa que às vezes, né, já está meio doentinho, que já está com a imunidade baixa, ou grupos de risco, que são os idosos, as crianças e as grávidas, eles podem ter mais chance de ficar doentes e ter algum problema. E os queijos suíços, que a gente chama, né, é outra condição, né? Então, são queijos de maturação longa, onde a gente adiciona um fermento específico, que durante a maturação, né, ele vai formar as olhaduras, que são olhaduras grandes, brilhantes, bonitas, né? Aquela olhadura do queijinho que a gente vê no Tom e Jerry, né? Que é um formato, uma característica bem diferente do estufamento precoce. E o estufamento precoce, como o próprio nome já diz, ele acontece logo que o queijo é fabricado, né? Bem no comecinho. E a olhadura desejada, ela demora para formar. Então, são micro-organismos diferentes, são condições diferentes, são queijos diferentes. A gente não pode comparar, né, as olhaduras entre si como sendo, né, se tem no queijo suíço, então aqui se lá é bom, aqui é bom também, né? Que daí a comparação não está sendo justa. Eu acho bacana, Mai, que esse é um assunto que você falou que você fica com medo, mas é importante a gente transmitir esse conhecimento, porque muitas vezes a pessoa compra exatamente por uma questão cultural e de hábito, via a mãe comprar, que via a avó comprar, enfim, está comprando às vezes um produto que não está legal para consumo, então eu acho que é função nossa aqui, o podcast também ele tem essa função de informação, né, para quem está escutando, para os nossos ouvintes. Então, obrigado aí com medo, porque já me xingaram tanto por causa disso, que você não imagina, assim, meu Deus do céu, achei uma vez que eu fui quase linchada virtualmente, porque as pessoas falam que é frescura, que é mimimi, que, né, a pessoa está inventando moda, tá, né? E a gente não está falando que, né, não está condenando quem vai continuar consumindo, né? Mas que tem um risco. É o livre-arbítrio, né? Cada um sabe, mas é importante que as pessoas saibam o que estão consumindo, saibam o que está acontecendo para poder decidir, né? Quando a gente por falta de conhecimento, acaba fazendo uma escolha, é diferente de quando você está ciente, mas decide fazer assim mesmo, né? Eu sempre falo, cada um sabe o que faz da sua vida, né? Mas o que a gente tem que considerar sempre é para as pessoas do grupo de risco, que isso acaba sendo mais complicado, né? Então, as grávidas é um grupo de risco muito sensível, né? Existem doenças que podem ser transmitidas pelos alimentos, inclusive por queijos, que podem levar até ao aborto. Então, isso é muito grave, né? Então, às vezes a pessoa a vida inteira comeu o queijo assim, mas na gravidez, né? Se estiver grávida, é bom vamos considerar e ter um pouco mais de cuidado, né? Tem gente que evita parar de beber na gravidez. Então, né? A grávida, é importante saber e para poder ter mais cuidado, né? E não se submeter a esses riscos. E falando, né? Falou um pouco de como que o organismo de cada um reage, né? Me surgiu aqui, que eu acho que é curiosidade de bastante gente também, a questão da lactose da produção de queijos sem lactose, enfim, o que também diferencia, o que tem de diferença aí? Tá. A lactose, então, é um açúcar natural nos queijos, no leite, né? Então, ela vai estar presente em todos os produtos lácteos. Algumas pessoas, durante a vida, elas acabam desenvolvendo uma intolerância à lactose, que é, então, o organismo da gente, inclusive eu sou intolerante à lactose, a gente para de produzir a lactase,
que é a enzima que quebra a lactose e que permite que o nosso corpo faça a digestão. Então, isso é uma coisa que geralmente vem com a idade. Eu desenvolvi durante a gravidez a intolerância à lactose, né? É diferente da alergia. Alergia à proteína do leite é outra coisa. E aí, nesse caso, geralmente a pessoa nasce com o problema, né? Então, a alergia é um problema com a proteína. A intolerância é com a lactose. E a dificuldade, então, de digerir os produtos lácteos, porque não tem mais a produção da lactase. Os queijos são alimentos fermentados. Então, durante a fermentação dos queijos, os micro-organismos, né, as bactérias láticas, que são benéficas e que estão naturalmente presentes nesses produtos fermentados, elas já começam a comer a lactose. Então, as bactérias fazem a metade do serviço que o nosso corpo teria que fazer, né? E quanto mais maturado for o queijo, mais as bactérias trabalharam, mais elas degradaram lactose, até chegar a um ponto que em queijos de maturação longa não tem mais lactose. Então, as pessoas que têm intolerância, né, à lactose, sempre vão buscar os queijos mais maturados, né? Porque vai ter pouquíssima lactose ou nada, né? Dependendo do nível de maturação dos queijos. Os queijos frescos, eles têm menos lactose que o leite, mas ainda, né, uma quantidade que pode vir a dar reação. Então, depende de cada pessoa, né? Eu como queijo sem problema nenhum. Agora, se for querer arriscar um doce de leite, brigadeiro, sorvete, aí dá problema. Mas queijo, não, para mim, não tem problema nenhum. Então, cada pessoa tem a sua tolerância, até onde ela consegue, né, ir sem ter dificuldades. E hoje também já tem no mercado vários produtos sem lactose, que daí é um tratamento, né, que é feito no leite com a lactase, que seria essa mesma enzima que o nosso organismo produz, e que daí, então, já quebra a lactose no leite antes de fazer os produtos, queijo, iogurte. Hoje tem tudo sem lactose, né? Até leite UHT. Então, tem várias opções para quem é intolerante. Aqui no Brasil, a gente ainda vê muito pouco queijo sem ser de vaca, né? Tem queijo de ovelha, tem queijo de cabra, mas assim, eu ainda noto que a gente encontra mais em empórios específicos, em lojas especializadas, não é tão grande a distribuição disso nos mercados como um todo, e eu acho que o paladar também da gente não está acostumado com esse tipo de queijo. Como que é aí na França, né? Quais são as variedades que você encontrou quando você chegou aí? E o que mais te surpreendeu? Se é que tem algum queijo ainda que te surpreende, porque você já conhece tanto, né? Conta um pouco para a gente da diferença, assim, que você encontrou dos mercados, não só consumidor, mas produtor mesmo de queijo aí na França e aqui no Brasil. Aqui na França o que mais chama atenção é a quantidade e a variedade de queijo de cabra. É impressionante, é enlouquecedor, assim. Eu gosto muito de queijo de cabra, então você tem de todos os sabores, com temperos, com especiarias, com diferentes tempos de maturação, de formatos, os formatos mais inusitados. Então, geralmente são queijinhos pequenos, né, e que é de consumo rápido, né, você vai e numa sentada você come o queijo inteiro, então dá para sempre estar experimentando diferentes queijos, né, então o queijo de cabra aqui é muito, muito, muito forte, né, uma produção muito grande, um consumo muito grande, e no Brasil, infelizmente, ainda tem muito preconceito, né, porque o consumidor ainda tem uma concepção, né, de que os produtos de leite de cabra têm cheiro de bode, tem cheiro de tem um gosto forte,
Mas isso é tudo uma questão, né, de costume, né, como eu falei, de desenvolver o paladar e também da qualidade do produto, porque um produto, mesmo de leite de cabra feito com leite de qualidade, com protocolos, né, corretos de fabricação, ele não tem esse gosto tão marcante. É que muitas vezes no Brasil, né, o pessoal faz, né, uma pequena produção que ainda não é muito especializada, não tem muito conhecimento e acaba que o produto fica com um cheiro, um aroma mais forte do que deveria, né? Mas normalmente não é assim. E outra coisa que eu acho muito legal aqui na Europa, principalmente na Espanha, eu estava lá esses meses atrás fazendo uns cursos, os queijos de misturas de leite. Então, isso eu acho que é uma coisa muito interessante que poderia ser uma ideia para o pessoal aí no Brasil começar a trabalhar, né? Como o leite de cabra e de ovelha, muitas vezes as pessoas não gostam por ter esse aroma forte, misturar, né, com leite de vaca, fazer misturas, né, entre os diferentes leites, que suaviza um pouco o sabor, dá origem a produtos diferentes e também com relação ao custo é interessante, né? Porque o leite de ovelha e o leite de cabra é mais caro. Então, se você fizer queijo de mescla, né, esses queijos de mistura de leite, também poderia ser mais viável economicamente. Então, eu acho que esse tem um potencial muito grande aí para quem quer produzir queijo diferente, tá usando mistura de leite de diferentes espécies. Legal. E Mike, para processar esses leites de diferentes espécies, o mesmo laticínio ele consegue fazer esse processo assim com origens diferentes? Sim, não tem nenhuma dificuldade nisso. A única coisa que ele precisa garantir é a quantidade de cada leite que ele está usando, né? Então, se é 50% cabra, 50% vaca, ele precisa cumprir com essa porcentagem, né? Porque às vezes tem gente que quer ser malandro, né? Como o leite de cabra é mais caro, ele acaba usando mais leite de vaca do que de cabra. Mas se ele está se dispondo a fazer um queijo com tal porcentagem, ele tem que cumprir aquela porcentagem. Essa é a exigência, né? Bom, a gente falou um pouco das diferenças dos queijos, né? Você atuou no Brasil também, né? Na produção de queijo. E no processo de produção, no tipo de matéria-prima que chega no laticínio, enfim, ou algum outro aspecto, tem bastante diferença? Não tem tanta diferença assim? Você tem alguma curiosidade nesse sentido para contar? Enfim. O que eu acho interessante, assim, o brasileiro, ele gosta muito de tentar reproduzir os queijos europeus, né? Então, quer fazer camembert no Brasil, quer fazer gorgonzola no Brasil, quer fazer o parmesão no Brasil, mas não, por mais que você siga no mesmo procedimento, o mesmo processo, faça tudo igual, o produto não vai ficar igual, porque o leite não é o mesmo, né? Então aqui tem essa questão da raça das vacas, da alimentação das vacas, coisas que a gente não consegue reproduzir no Brasil. O clima, a gente não vai conseguir reproduzir exatamente as mesmas condições. Então, mesmo que você faça o mesmo processo, o produto não vai ficar igual porque não é a mesma matéria-prima. Então, eu acho que, né, ao invés de tentar de buscar copiar, vamos dizer assim, né, entre aspas, os nomes, né, dos queijos europeus, a gente deveria colocar a nossa autenticidade nos nossos produtos, né? Reconhecer que ele é diferente e dar um nome diferente, né? Porque senão vai ser sempre
uma cópia, né? Vai ser sempre comparado, que nem como dizer um made in China, né? A gente sempre está se colocando numa condição inferior porque está se botando um padrão de comparação com um produto europeu que não vai ser igual, né? Então aqui tem particularidades que a gente não vai reproduzir no Brasil, né? Por exemplo, o Roquefort que é maturado nas cavernas, né? Os queijos suíços que as vacas pastam lá no alto dos Alpes, que tem uma pastagem que não tem no Brasil, que o clima também não permite que a gente tenha no Brasil. Mas com relação a processos, isso a gente consegue, né, reproduzir, mas mesmo assim o produto não vai ser o mesmo. Que não quer dizer que é pior, né? Enfim, não quer dizer que é pior de maneira nenhuma. A gente pode estar fazendo um queijo muito melhor no Brasil, muito mais interessante, só que a partir do sempre que você, né, se dispõe a colocar o nome do outro, você está se colocando num padrão de comparação. Ô, Mike, agora uma curiosidade, qual foi o queijo mais diferente que você já encontrou na vida? Ai, meu Deus, sempre me fazem essa pergunta. Tem vários, assim, né? Eu gosto muito de um queijo que tem aqui na região dos Alpes, que é o Mont d'Or, que é um queijo maturado numa capa de madeira, né? Então, a embalagem dele é feita de madeira, ele é maturado e ele acaba absorvendo aromas dessa madeira, que é uma árvore específica também aqui dos Alpes, e que faz também, é um queijo único, e para mim é o melhor que tem, que é o Mont d'Or. Mas tem queijos maturados com ácaros, né, que também é interessante, a mimolette, que é um queijo francês também, que tem a casca toda corroída por ácaros. Na Itália tem o Casu Marzu, mas esse eu não tenho coragem de experimentar, que é aquele com larvas. Acho que esse eu passo também. Esse eu passo, né? Agora eu vi que tem um produtor que está fazendo aqui queijo com leite de jumenta, então eu estou curiosa para experimentar, né? Eu comprei na Espanha esses dias um queijo com leite de burra, que também achei exótico. Então tem muita coisa. No Brasil tem um queijo curioso também, que eles estão fazendo agora eu esqueci o nome do produtor, mas foi até premiado, que é um queijo com formiga. Olha só. Não, o brasileiro também está sendo criativo. Tem muita coisa boa acontecendo aí no Brasil. O pessoal está buscando a originalidade, né? Então, eu desenvolvi um queijo para uma produtora ali do Paraná, que é um queijo com café, que também é bacana, é diferente, né? Então, tem muita coisa. Eu estou tentando lembrar o nome, o queijo com içá. É o nome, aquela formiga tanajura, sabe? Sei. Olha, tem no meio do queijo, assim, na massa? No meio da massa. Você corta, tem assim umas bolinhas pretas, é a formiguinha lá, a bundinha da formiga. E o que ela agrega? Algum sabor específico? Então, esse eu não experimentei, mas tá. dizem que é uma iguaria, assim, que eles chamam do caviar brasileiro. Olha só. Olha, eu acho que assim, a gente conseguiria ficar, né, eternamente falando de queijo, assim, logo de cara. E se a gente estudar um pouquinho mais ainda, né, Mário? Acho que, nossa senhora, dá para fazer 1 milhão de episódios de queijo que a gente ia adorar, né? Eu só ia precisar sair para pegar queijo para vir comer, porque assim, eu já tô com água na boca, tô com parmesão 18 meses lá me esperando. Na hora que eu sair do podcast, já vou. Então, uma curiosidade aí, já que você tem um parmesão 18 meses, né? Esse queijo, a hora que você for experimentar,
tenta ver se você sente os cristais de tirosina na boca, porque um queijo de maturação longa, uma das características dele é a formação desses cristais, que a gente chama de cristais da felicidade, né? Porque a tirosina, ela tem um efeito no nosso organismo, ela estimula ali a tireoide a produzir os hormônios da felicidade. Então, tem estudos que comprovam que os queijos de maturação longa ajudam a combater a ansiedade, né? Então, tem gente que come chocolate. Agora eu como queijo. Não como queijo. Olha só. Muito bom saber. Bom, e como diz o ditado mineiro, né? Felicidade, dinheiro não compra felicidade, mas compra queijo que traz felicidade, exatamente, que é a mesma coisa. Exatamente. E eu espero que esse podcast tenha despertado aí nos ouvintes a mesma vontade que vocês relataram em comer um queijo, em comprar, em experimentar um queijo diferente, porque realmente a gente, como consumidor, a gente também precisa estar aberto, né, a novas experiências, para conhecer, e senão, né, de que adianta o produtor ou mesmo a indústria tá desenvolvendo novos produtos, está lançando as coisas no mercado, está buscando trazer inovação, se o consumidor não está disposto a se abrir para esses produtos, né? Então, a gente precisa, sim, estimular o consumo de queijo, né? Não é só no sanduíche, na pizza, né? A gente pode consumir queijos de diferentes formas, né? Com diferentes preparos, ou puro mesmo, né? Que também é sempre uma ocasião muito feliz, né? Quando a gente prepara uma tábua de queijos, né? Reúne amigos, família. Então, acho que isso traz também um pouco de aconchego emocional, né? Não é só socialização, né? E assim, a gente já tá uma hora aqui conversando, para a gente já tentando finalizar, só um comentário, né? Que eu acho que é legal esse tipo de aproximação que a gente tentou fazer, né, nesse episódio também, do que a gente consegue conquistar, né, como matéria-prima, que a gente ajuda a produzir ali, pensando na ponta inicial da cadeia do queijo, né, do leite, enfim, né, acho que isso é muito legal. Assim, Mike, no melhoramento genético, a gente trabalha vários aspectos que você comentou, como, por exemplo, a quantidade de gordura e proteína. Então, a gente traz touros que têm alto valor de gordura e proteína, que vai transmitir isso para as filhas, própria CCS. Hoje, na prova de um touro, a gente consegue controlar, e quanto menor, melhor. Então, assim, são várias coisas que vão interferir na matéria-prima do produto final, e que o melhoramento genético ele pode trazer e ajudar os produtores de leite a produzirem um leite realmente de melhor qualidade, que vai atender com essa demanda desse mercado tão rico que é o mercado de produção de queijo, né? Então, as coisas elas acabam se conversando, e é muito legal fazer esse paralelo entre os dois mundos, que eles estão lá no campo, na verdade, eles estão extremamente conectados, né? Com certeza. Você falou que eu não trabalho com pecuária, mas tudo que você faz é trabalhar com pecuária. Verdade. Realmente é um prazer muito grande tê-la aqui com a gente, falando de toda a sua experiência, a sua expertise com queijo. E com certeza foi um episódio aí que vai deixar um gostinho de quero mais para quem está ouvindo. É verdade. Bom, eu aproveito também para agradecer, Mike, mais uma vez. Mariana já falou várias vezes, eu reforço aqui, foi muito legal conversar com você. A gente vai deixar o arroba da Mike aqui também para vocês seguirem aí no Instagram. Tem muita coisa legal de encher os olhos, a boca, né? De água, e a né, boca. Exatamente. Então é isso. Obrigada, Mari, também pela participação. E até uma próxima. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz em estar aqui falando de queijos.
Quando a Mari me falou, eu falei, de pecuária eu não tenho muito o que falar, mas se é para falar de queijo, me chama que eu vou, e vou muito feliz, porque realmente a gente tenta difundir um pouco dessa cultura aí, né? Porque queijo é muito mais que um alimento, né? Eu sempre digo isso, é história, é cultura, é tradição, então a gente fica muito feliz em estar difundindo um pouco dessa cultura aí. Foi um prazer ter você no 22º episódio do Genix Nutrition. Nosso podcast está disponível no nosso canal do YouTube e no Spotify. Ative as notificações e ouça os novos episódios assim que lançados. Encontre a gente nas redes sociais @Genix Brasil. E não deixe de viver sua Gen Experience na Central Genix Uberaba, que fica na BR 050, quilômetro 158, no coração do Zebu.